Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje farei uma leitura comentada de um trecho, de um excerto da grande obra do padre Merkabah sobre a usura. Está no seu livro Summa Theologiae Moralis, no tomo 2, tá? Parte 3, seção C, capítulo 14, questão 1, artigo 2. É a referência bem longa, né? Bem, e por que vamos tratar sobre a usura? Porque eu já tratei em outro vídeo sobre isso, né? Aqui eu vou estender-me mais a partir de um autor. O padre Merkabah é realmente uma das grandes referências em teologia moral no século XX, ao lado do Dominicus Primer e também do padre Antônio Rorio Marim, tá? Curiosamente, todos dominicanos. Está no numeral 576 e vai para os outros seguintes depois, né? Bem, usura, do termo ab uso, designa, em sentido geral, o uso de qualquer coisa, boa ou má, mas na ciência moral e no direito é tomado em sentido mal, em malo partem, como o preço do uso de uma coisa que não possui uso algum além do seu próprio consumo. Consubcionem. E, por conseguinte, cujo uso não possui valor distinto da coisa. É, pois, o preço do uso da coisa mutuada, rei mutuum, ou o lucro proveniente do mútuo, como devido em virtude do próprio mútuo. O tradutor do texto colocou uma nota dizendo o seguinte: quer dizer, o contrato pelo qual se transfere a propriedade de uma coisa fungível. O que é coisa fungível? É coisa que se consome, tá? Por exemplo, comida, ou essas coisas, tá? É que se consome pelo uso. Dinheiro, trigo ou vinho, obrigando o mutuário a restituir outra igual em espécie. Distingue-se do comodatum, empréstimo de uso, pois no mútuo o uso coincide com a alienação da coisa, de modo que a restituição não é da mesma coisa, mas de seu equivalente quantitativo e qualitativo, ou seja, tanto em quantidade como em qualidade. Tá? Por exemplo, se eu empresto uma garrafa de vinho, tá? De um vinho, por exemplo, de um vinho Pérgamo seco, uma garrafa de 700 ml, ele tem que devolver uma outra garrafa com a mesma quantidade, tá? E do mesmo vinho, e do mesmo tipo, tá? Isso é tratado na Summa Theologica, segunda, de questão 78, artigo 1. Mas, retornando, né?
É, primeiro, lucro. Isto é algo estimável, estimable, né? Lucro em latim é lucrum, em preço além da sorte. Quer seja dinheiro, pecúnia, né? Quer qualquer outra coisa, como dádivas, encargos, proteção, obrigação civil de fazer algo, como frequentar uma oficina, não elevar um edifício, não abrir uma janela, recomendar cessar uma demanda justa, não, porém, cessar uma injustiça. Essa palavra sorte aqui, né, é explicada também na nota. Sorte, source ou sortes. Aqui designa o papel, aqui designa o capital emprestado ou a quantia principal devolvida no contrato de mútuo. Isto é a coisa em si mesma que foi dada em empréstimo, independentemente de qualquer acréscimo. O termo provém do direito romano e é empregado na tradição moral escolástica para indicar aquilo que deve ser restituído em espécie, né, em espécie ou equivalente no caso de bens fugíveis, sem lucro adicional. Mas, continuando. Segundo, né, proveniente do mútuo, porque se provém de outro contrato, não há injustiça ou não há usura. Terceiro, como devido em virtude do mútuo. Porque se o lucro no mútuo não provém imediatamente da virtude e da razão do próprio mútuo, isto é, de um título intrínseco, mas por ocasião do mútuo em razão de um título extrínseco que lhe acrescenta de lucro cessante ou de dano emergente. Não é de usura e, de igual modo, não é recebido como devido, mas é concedido inteiramente de modo voluntário, por mera gratidão, sem qualquer obrigação. Todavia, o termo usura, por vezes, é tomado em sentido mais geral e designa qualquer acréscimo além da sorte a ser pago pelo mutuário, e assim abrange todo o juro. E então distingue-se em usura lucratória, né, que busca lucro em virtude do mútuo, compensatório, que é dada para compensar um dano, e punitório, que restitui perda da negligência no pagar. Hoje, como o juro moderado é geralmente ilícito por títulos extrínsecos, costuma-se distinguir juro de usura. Disse-se juro a partir de feto, ao modo dos gregos, para os quais partos significa aquilo que, pelo uso, o dinheiro produz como fruto. O juro, contudo, hoje é tomado em sentido bom, em boa parte, como acréscimo lícito, enquanto usura já se entende como juro exagerado ou injusto, pois aquilo que se toma além daquilo que o título 5 permite pode ser tomado pela própria virtude do mútuo. Agora, porém, pergunta-se se, como na coisa dada do comodato, in commoda re, pode ser recebida algum lucro
pelo uso da coisa, caso em que já não se trata de comodato, mas de locação. Assim também, na coisa dada em mútuo, em ré mutuanda, algo possa ser recebido não algumas vezes e perátidas, mas per se, sempre e em virtude de um título extrínseco, não pela própria virtude do mútuo. Quanto a isso, segue-se 3 asserções. Aqui vem o número 1577. Princípio primeiro. Todo juro, além da sorte ou usura, ainda que mínima, recebida pela virtude do mútuo, é per se proibida pelo direito natural e injusta. Prova-se, por um argumento geral, pelo direito natural, é contra a justiça vender 2 vezes a mesma coisa, ou vender o que não existe, ou o que não é seu. É o que os bancos fazem, né, meus amigos? Convenhamos, né? Não é o que o Banco Master fez? Pois, assim, manifestamente se estabelece uma desigualdade que é contrária à justiça. Ora, o usurário faz uma ou outra coisa, ego, prova-se a menor. Ou o lucro pela própria coisa mutuada, e então vende a mesma coisa 2 vezes, ou recebe um duplo preço pela mesma coisa. A saber, a coisa restituída e o acréscimo, octário, né? Ou o lucro pelo uso da coisa mutuada, e então vende o que não existe, porque se trata de coisas que, pelo próprio uso, são consumíveis, o uso não é computado separadamente da coisa, pois é o próprio consumo da coisa. É como está na Suma Teológica, né? Secunda, questão 78, artigo 1. Ou vende o que não é seu, porque vende o uso de uma coisa que não é sua, uma vez que transferiu-se ao mutuário o pleno domínio, tanto útil quanto direto. Isso está, né, nas sentenças, no livro das sentenças, terceiro livro, distinção 37, artigo 6. Portanto, sempre comete injustiça se não somente é restituída uma coisa igual, mas também se acrescenta o juro, porquanto se restitui mais do que foi dado. Se alguém, diz Santo Tomás, quisesse vender separadamente o vinho e o uso do vinho, venderia a mesma coisa 2 vezes, ou venderia aquilo que não existe, donde manifestamente pecaria por injustiça. E pela mesma razão comete injustiça aquele que mutua vinho ou trigo, pedindo que lhe sejam dadas 2 recompensas, uma restituição da coisa igual e a outra como o preço do uso, o que se chama usura. Fecha aspas. 2. Por conseguinte, por um argumento especial acerca do dinheiro. O dinheiro, enquanto dinheiro, não é senão medida da utilidade das demais coisas, as quais são comparadas entre si segundo o valor. Por isso, o seu uso próprio e principal, em vista do qual foi feito, consiste inteiramente na comutação pela qual é consumido e perdido por aquele que o comuta juntamente com alguma coisa, donde o dinheiro de si é estéril, é infrutuoso e não possui nenhuma utilidade além de representar todas as coisas, nenhum fruto ou utilidade distinta de seu consumo, e, portanto, por sua natureza, é coisa consumível
pelo primeiro uso e, por conseguinte, o uso do dinheiro enquanto tal não se distingue do próprio dinheiro. Logo, o uso do dinheiro não pode ser justamente vendido ou locado separadamente. Daqui se compreende a definição do pecado da usura, aduzido do Quinto Concílio de Latrão. Esta é a interpretação própria da usura, quando, a saber, do uso de uma coisa que não germina, sem nenhum trabalho, sem nenhuma despesa, sem nenhum risco, se procura obter lucro e fruto, que pode ser conferida na encíclica Vic Pervenit. Igualmente, a proposição condenada no número 42 por Alexandre VII e nos numerais 41 e 42 de Inocêncio IX. Né? Bento XIV escreve: aquele gênero de pecado que se chama usura consiste nisso, de alguém do próprio mútuo, o qual, por sua própria natureza, exige somente que se restitua precisamente tanto quanto foi recebido, queira que lhe seja restituído mais do que foi recebido, e assim pretenda de que, além da sorte, algum lucro lhe seja devido em razão do próprio mútuo, o que é ilícito e usurário. E Alexandre VII: é lícito ao mutuante exigir algo além da sorte, se obrigar e não exigir a sorte até certo tempo. Proposição 42, condenada por Alexandre VII. Inocêncio XI, proposição 41, condenada, né? Sendo o dinheiro contado mais precioso do que o dinheiro a ser contado, e não havendo ninguém que não estime mais o dinheiro presente do que o futuro, pode o credor exigir o mutuário algo além da sorte, e, por esse título, excusar-se de usura. Proposição 41, condenada por Inocêncio XI. A proposição 42, do Inocêncio XI: não há usura quando, além da sorte, é exigido como devido por benevolência e gratidão, mas somente se for exigido como devido por justiça. Espero que fique bem claro aqui. A malícia específica da usura, pois, não consiste na opressão do pobre, haja visto que usura também pode ser exercida contra ricos. Né? A proposição 2 de Bento XIV: nem sequer para purgar aquela mancha da usura poderá aduzir-se qualquer auxílio pelo fato de que aquele de quem tal lucro é exigido unicamente a razão do mútuo não seja pobre, mas rico. Continuando, contudo, frequentemente acrescenta-se a opressão do pobre e também, além da malícia essencial, há uma nova malícia, quer de injustiça, quer de caridade lesada, na medida em que o pobre é oprimido naquilo a que tem direito estrito ou não. 578, princípio 2. Pode ser lícito e justo, per accidens, receber algo além da sorte por causa de títulos extrínsecos, que não se tem pela virtude do próprio mútuo e, portanto, não necessariamente e universalmente, mas que pode, de fato, acrescer e acresce ao contrato do mútuo. Tais títulos para o juro moderado foram reconhecidos pelos teólogos e pela Igreja. Vê, por exemplo, a congregação, a Sagrada Congregação para a Propagação da Fé, de 1873. O dano emergente, já admitido por Santo Tomás, após São Raimundo de Penaforte, no artigo 2, exposta a terceira objeção. Por isso, não é vender o uso do dinheiro, mas evitar um dano. O lucro cessante, lucro cessans, do qual Santo Tomás
não parece favorecer, embora possa ser legítimo, deduzido a partir de seus princípios, que são C2, artigo 4. Posteriormente, alguns títulos, no decurso do tempo, foram reconhecidos por todos e pela Igreja. São 5. Primeiro, dano emergente, ou prejuízo positivo que o credor sofre nas coisas já adquiridas, como por falta de dinheiro ou de trigo que entrega em mútuo, é compelido a vender mercadorias ou rendas por um preço mais vil, ou não pode reparar uma casa em ruína, ou deve posteriormente comprar algo por um preço mais elevado, por exemplo, o trigo. Lucro cessante, ou perda do ganho que o mutuante teria obtido se tivesse empregado a coisa em outro contrato ou negócio, isto é, o lucro legítimo e provavelmente esperado, do qual o credor se priva ao emprestar o seu dinheiro a outrem, com a possibilidade de realizar uma negociação frutuosa que, de outro modo, teria feito. Uma nota: os teólogos do século XVIII parecem ter aplicado com rigor excessivo a retos princípios de São Tomás, não sendo suficientemente permissivos em admitir lucro cessante presumido. Isso pode ser deduzido no pacto de duplo modo, apenas condicionalmente, condicionate solum, a saber, se posteriormente se verificar que o lucro teria sido feito de outro modo, e então deve ser totalmente compensado. E absolutamente, a saber, se desde o início houver esperança de lucro, a qual igualmente pode ser compensado, contudo, menos do que o próprio lucro. 3. Perigo de sorte, especial e extraordinário. Isto é, sério perigo de não recuperar a sorte ou de não a recuperar senão com dificuldade, com trabalho e despesas. Distinto, a saber, do perigo comum, que também se incorre sobre o proprietário, o qual é estimável em preço e pode ser igualmente compensado, se o lucro for proporcionado ao perigo, de modo que seja tanto maior quanto mais iminente for o perigo. 4. Pena convencional, isto é, cláusula pela qual o dinheiro do mutuário se obriga a pagar algum acréscimo ao modo de pena, caso não institua a sorte no prazo estipulado, como é justo, contanto que o acréscimo seja proporcional à dilação, e a dilação seja culposa, para a qual o que basta a culpa jurídica. 5. Título da lei civil, quando a lei permite receber juro moderado para fomentar o comércio e o bem comum. No entanto, esse não parece ser um título per se distinto, mas antes funda-se na presunção das 3 anteriores. Isso é muito importante, né? 579, princípio 3º. Nas condições econômicas ordinárias, nas quais ordinariamente se encontram títulos extrínsecos, é sempre lícito receber acréscimo moderado, ainda que, em certo caso particular, não demonstre a presença dos referidos títulos. Isso aí é como eu coloquei no meu breve texto sobre a usura. Com efeito, a flutuação e a permutação das coisas, mesmo das frutíferas, em nosso tempo, torna-se facílima e contínua. As indústrias, comércios e cidades industriais são quase incontáveis, de modo que quem quiser pode sempre, com provável esperança de lucro, ter parte em negócios lucrativos, donde seu dinheiro é dado em mútuo
também surge o título de lucro cessante. E considerando tal condição das coisas, o nosso direito, após ter tratado do mútuo meramente gratuito, permite ainda a estipulação de juro a ser acrescentado ao contrato de mútuo, e pelo fato, de modo geral, quer por dinheiro, quer por outras coisas, e sem restrição, pois presume que tais condições verificam sempre. Assim, o contrato de mútuo, per ser gratuito e já per accidens, por razões especiais que comumente se apresentam, torna-se oneroso em nossos dias. Por isso, também a Igreja, após ter condenado por vários séculos toda usura, como se consta nas proposições 42 de Alexandre VII e número 41 e 42 de Inocêncio XI, bem como na encíclica Bento XIV, já desde o século XIX, respondeu, abre aspas, não se devem inquietar os confessores nem os penitentes, que, na questão do mútuo, se conformam à lei civil ou à prática comum. O que também o Código de Direito Canônico publicou autenticamente, pois não há presunção de que a lei civil seja justa. Essa prática será lícita enquanto as condições econômicas permanecerem a mesma. O que a guerra recente, isto é, a Primeira Guerra Mundial, demonstrou não ser necessariamente o caso. Toda a doutrina, quanto aos princípios e a solução prática, é sumariamente apresentada pelo Código no referido do cânon 1543. Se a coisa fungível for dada a alguém de tal modo que se torne sua e depois apenas a mesma quantidade no mesmo gênero seja restituída nada de lucro em razão do próprio contrato, pode-se ser recebido, mas na prestação de coisa fungível não é per se ilícito pactuar não é per se ilícito pactuar um lucro legal, salvo se constar que seja imoderado. Terceiro princípio. Ou mesmo um lucro maior se houver um título justo e proporcional que o sustente. Segundo princípio. E lembrando, como foi colocado aqui, no texto, a presunção de que a lei civil seja justa se baseia nos princípios a colocar, nas condições colocadas anteriormente, tá? E é bom lembrar também que a obra é belga, de 1931, tá? Hoje a situação é bem diferente, como nós vemos. 580. Observações. Embora os escolásticos considerem como usurário o lucro proveniente do dinheiro mutuado ou do uso próprio e principal do dinheiro mutuado, não por isso consideram todo o lucro proveniente do dinheiro como ilegítimo. Assim, o próprio Bento XIV, proposição 3. Tampouco se nega que o dinheiro de cada um possa, muitas vezes, ser retamente posto e aplicado por outros em contratos inteiramente diversos da natureza do mútuo, quer para adquirir rendimentos anuais para si, quer ainda para exercer o comércio lícito em negócios, daí receber lucros honestos. E proposição 4, não há dúvida de que, nesses mesmos contratos, há múltiplos modos e razões lícitas que sustentam os negócios humanos e a própria negociação frutuosa, a fim de conservar e promover o bem público. E, de fato, algum lucro pode ser recebido do dinheiro. Se alguém concedesse dinheiro signado para ostentação ou para ser posto em lugar de penhor, tal modo
Tal uso do dinheiro pode ser licitamente vendido pelo homem, segundo o próprio Santo Tomás de Aquino. Questão 78, artigo 1, exposta a sexta objeção, sempre considerando, né, a secunda. Pois, nesse caso, o dinheiro não é destinado ao consumo, mas a outro uso, do qual legitimamente se pode receber lucro. Trata-se de um uso secundário e próprio do dinheiro. Porém, sob esse aspecto, o dinheiro não é coisa meramente consumível pelo primeiro uso. B. O dinheiro possui um uso comum com outras coisas, quando é considerado não formalmente enquanto dinheiro, mas materialmente enquanto coisa, em razão da matéria de que é feito, ou da figura, ou da comunidade, ou da distância, etc. É assim considerado não segundo o valor legal e normal, mas segundo o valor natural e real, o qual é diverso do primeiro modo e variável nas diferentes regiões, donde o dinheiro, como outra coisa, pode ser mercadoria que pode ser vendida ou comutada e, sobretudo, comparada com outro dinheiro, como ocorre no contrato de câmbio, que Santo Tomás chama de espécie de comutação de moedas por moedas, na questão 77, artigo 4. E veja se os bancos hoje fazem isso, né? C, abre aspas, né? Aquele que confia o seu dinheiro, quer ao mercador, quer um artífice, ao modo de uma certa sociedade, não transfere o domínio do seu dinheiro para ele, mas esse permanece seu, de sorte que o mercador negocia ou o artífice opera com ele sobre seu próprio risco. E por isso pode licitamente exigir parte do lucro daí proveniente como coisa sua, diz Santo Tomás. Aquele que contrata uma sociedade com um mercador ou um artífice, entregando seu dinheiro para que este negocie ou opere com ele, recebe licitamente algum lucro, pois retém o domínio do dinheiro e assume o risco da sorte. 4. D. Ademais, no decurso do tempo, foi permitido receber lucro moderado dos institutos, dos Montes Pios e dos censos, consignados irresgatáveis sobre o dinheiro entregue, o que conduziu a uma mudança na disciplina acerca da usura. E uma nota, né, sobre o que é censo. Trata-se de um contrato pelo qual uma pessoa entrega uma quantia em dinheiro a outrem e, em troca, recebe periodicamente um pagamento fixo, censo, mantendo o direito de exigir a restituição integral do capital em um momento determinado ou sob certas condições. Numa palavra, é um título de renda vitalícia ou temporária com cláusula de resgate, historicamente utilizado como forma lícita de obtenção de rendimento sem violar a proibição da usura, desde que respaldado por um justo título extrínseco. Por exemplo, né, risco, dano emergente ou participação indireta no lucro. É a nota do tradutor, tá? Os Montes Pios são tesourarias públicas nas quais se recolhiam dinheiro e outras coisas fungíveis que eram dadas aos pobres em mútuo, para defendê-los contra usurários mediante penhor, cujo risco os ministros assumiam sobre si, e com um acréscimo moderado em razão das despesas necessárias à remuneração dos ministros e à administração da casa. Em uma nota, outros italianos recolhidos de esmolas e de legados pios, os quais tiveram origem em Perúsia, em meados do século XV, outros belgas provenientes de certas quantias recebidas,
ascenso permitidos pela autoridade no ano de 1618 e outros mistos. Costuma haver legislação civil sobre os Montes Pios. Assim, a lei belga de 30 de abril de 1848. Lembrando que o autor, tá, desse texto é belga, o padre Mercalbat. Com efeito, Leão X, no quinto concílio de Latrão, em 1515, declarou solenemente lícitos e meritórios esses montes, nos quais, para as suas despesas e de indenização, recebe-se algo moderado somente para as despesas dos ministros e das demais coisas pertinentes à sua conservação, como acima se disse, somente para a sua indenização, além da sorte, sem lucro dos próprios montes. Portanto, não em virtude do mútuo, mas em razão do trabalho que merece remuneração, não para lucro, mas para compensar a obra e as demais despesas, e até mesmo, talvez, para recolher mais facilmente o dinheiro necessário, embora esse último ponto não tenha sido afirmado como legítimo no referido concílio. Da aprovação de Leão X, resultou que mercadores opulentos, sobretudo lombardos, obtiveram dos príncipes licença para receber lucro moderado do mútuo, tal como se fazia nos Montes Pios, e assim proverem necessidades dos pobres. B. Contrato sensual. Sensual com C, tá? C. Não é com S, não. Vem de contractus censualis. Entrou em maior uso por volta do mesmo tempo, em virtude do qual se adquiria o direito de receber uma pensão anual, não apenas sobre uma coisa frugífera alienada, mas também sobre o dinheiro entregue a outrem. Esse contrato difere essencialmente do mútuo, porque o dinheiro é entregue a outrem em perpetuidade, sob a condição de que se pague um censo anual. Daí, né, a palavra sensual. Mas, depois que foi estipulado que o censo pudesse ser resgatável, na prática já não diferia muito do mútuo oneroso. Por isso, foi proibido por Pio V, por lei positiva, não tendo sido, todavia, declarado intrinsecamente injusto contra a lei natural. Assim, a proibição não perdurou, e o censo resgatável foi considerado legítimo por não poucos teólogos, mas sob certas condições, como foi assinalado no 565. O tríplice contrato, trinus contractus, foi, já a letra C, né? Foi igualmente reconhecido como provavelmente ilícito, o qual, como o próprio nome indica, é um contrato triplo conjuntamente estabelecido, a saber, de sociedades, societatis, de asseguração da sorte e de asseguração do lucro. Por exemplo, Pedro e André contraem uma sociedade de negociação no qual Pedro aporta 10.000 francos e André o seu trabalho, do que Pedro espera lucrar 2.000 francos, pois o primeiro contrato, isto é, o de sociedade, Pedro, porém, não quer expor a sorte ao risco e oferece a André 500 francos para que assegure a sorte, pois eis o segundo contrato, o de asseguração da sorte. Mas como prefere um lucro certo menor a um lucro maior incerto, vende, pois, a André a esperança de lucrar 2.000 francos por 1.000 francos. Eis o terceiro contrato, isto é, o de asseguração do lucro. Concluído a negociação, Pedro receberá 500 francos. Por esse modo de proceder, recebe de fato
pelo dinheiro um juro de 5%. Ora, esse contrato constituído por um tríplice contrato não é injusto, é de ser lícito. Não, porém, sempre, mas desde que o lucro a ser obtido seja verdadeiramente provável. Então, nesse caso, o juro já não é usura. Há um lucro cessante, logo há um lucro extrínseco justo. Continuando. Por essas e outras circunstâncias, sucedeu que se tornaram mais frequentes os casos nos quais ocorriam títulos extrínsecos, e assim paulatinamente conduziram a uma mitigação, não contudo na doutrina da Igreja, mas na prática a disciplina certa da usura. Acerca da usura, perdão. 581. Corolários. Para explicitar a contradição aparente, contracionem aparentem, entre a antiga doutrina da Igreja, que condenava rigorosamente toda usura, e a prática mais recente, ou a tolerância do juro moderado, alguns seguiram por um caminho diverso do nosso, não obstante, não mais feliz. Uns distinguiram o mútuo de consumo e o mútuo de negociação, conforme o dinheiro mutuado deva servir para comprar alimento ou bebida, ou para realizar negociação. O primeiro disseram ser gratuito e o segundo oneroso. Mas Bento XIV condenou a usura em ambos, como está nas proposições condenadas na Vix Pervert, né? O pecado da usura não cessa, abre aspas, pelo fato de que aquele de quem tal lucro é exigido unicamente em razão do mútuo não seja pobre, mas rico, nem de que a quantia dada em mútuo não vá permanecer ociosa, mas seja empregada de modo utilíssimo para ampliar suas fortunas, quer adquirir novos bens, quer conduzindo negócios lucrativos, como está na proposição 2. Ademais, o fim extrínseco ao qual o contrato se ordena não altera a sua natureza, pois o dinheiro, na medida em que serve como comutação, é sempre entregue a outrem para ser consumido segundo o seu arbítrio. 2. Outros disseram que é possível haver um contrato duplo acerca do dinheiro, assim como acerca de coisas não consumíveis. Um gratuito ou mútuo, outro oneroso, a alocação do dinheiro, no qual se dá um preço pelo uso da coisa que o proprietário concede e do qual se priva por um tempo determinado, mantendo, no entanto, um valor do dinheiro. Pois vale mais o uso presente do dinheiro do que o futuro. Mas, nas coisas consumíveis pelo primeiro uso, o uso da coisa não é distinto da própria coisa, da qual só se pode usar uma vez, e por conseguinte não é estimável em preço, nem pode ser locado. E, portanto, a carência de dinheiro infrutífero per se ocorrer sem detrimento extrínseco, não vale mais do que a coisa, nem é estimável separadamente em preço. B. O uso e domínio são concedidos e, de igual modo, restituídos, e assim a igualdade. Questão 78, artigo 1º, resposta à quinta objeção, e artigo 2, respostas às segunda e quarta objeções. Per se, o dinheiro presente não vale mais do que o futuro, se no presente não houver esperança provável de lucro.
E, ademais, o pequeno inconveniente consistente na privação da faculdade de usar o dinheiro é compensado por maior segurança, enquanto o risco da sorte recai sobre o mutuário. Nota de rodapé. Santo Tomás nega que o dinheiro presente valha mais do que o futuro, donde a dilação do pagamento equivale à usura. Do mesmo modo, Santo Antonino. Portanto, a mera possibilidade de lucro não basta para exigir juro, pois é apenas uma potência remota e requer-se antes uma verdadeira probabilidade. É bom lembrar que hoje em dia, tá, existe a inflação que não existia na época de São Tomás. E que na época do Padre Mercobá a coisa era bem mais estável, né? Pelo menos na Bélgica, porque na Alemanha teve a hiperinflação, né, da República de Weimar, teve também a usura, perdão, a hiperinflação na Hungria. Hoje, creio que há essa possibilidade de prejuízo, é praticamente certo, né, se não houver uma cobrança de juro moderado que restitua o que foi consumido pela inflação, como coloquei no meu texto. Continuando, ademais, a obrigação de não restituir não é uma obrigação pessoal estrita, mas mera observância de um direito real concedido, assim como a obrigação de não restituir a coisa doada ou vendida não é uma obrigação pessoal especial, mas é a própria doação e venda. Ora, não se pode exigir o preço algum para satisfazer uma obrigação de justiça já assumida. Donde aquele que dá o dinheiro, né, continuando. Perdão. O valor não se conserva, mas é concedido ao mutuário, pois para que lhe serviria o dinheiro sem valor, donde o mutuante possui apenas o direito sobre a coisa, e essa sentença opõe-se à encíclica de Bento XIV. Abre aspas para Bento XIV, deve-se advertir diligentemente que ninguém se persuada falsamente, ou ao menos temerariamente, de que encontre sempre e em toda parte, juntamente com o mútuo, outros títulos legítimos ou mesmo, excluído o mútuo, outros contratos justos, sob cuja proteção, ora amparado por esses títulos, ora por esses contratos, todas as vezes que se empreste a outrem dinheiro, trigo ou outra coisa do mesmo gênero, seja sempre lícito receber um acréscimo moderado além da sorte íntegra e salva, pois isto, ao menos, não pode escapar a ninguém que, em muitos casos, para além do próprio mútuo, não possa haver lugar para nenhum outro contrato verdadeiro e justo. Proposição 5. Continuando, outros consideram o dinheiro como virtualmente fecundo e como instrumento de negociação ou de produção, e isso sempre nas condições econômicas presentes, onde aquele que dá dinheiro concede a outrem uma utilidade que pode ser estimável em preço e compensável. Assim dizem vários economistas, como Maffei, Paul Leroy, Boullieu, Say, etc. Também alguns teólogos que parecem empenhar-se em compreender as circunstâncias da vida moderna, como Lencourt, Pesch, Antoine, etc. Donde que dá o dinheiro concede a outra com uma utilidade estimável e o preço compensável.
Resposta. O dinheiro não é frutífero em si, por uma fertilidade interna, própria e imediatamente, mas é dito fecundo apenas imprópria e imediatamente, na medida em que alguém, com auxílio do dinheiro, adquire mercadorias de cuja venda ou transformação aufere lucro. Portanto, o dinheiro não é um instrumento real de negociação ou de produção, mas na medida em que é consumido e comutado, serve à negociação e à produção, e assim é um meio de adquirir instrumentos reais. O dinheiro não é causa na produção das riquezas, mas somente condição. A utilidade frugífera, porém, que nasce para o mutuário, não provém do próprio dinheiro, mas de seu trabalho e indústria. E por isso não deve ser-lhe vendida. Outra utilidade, pela qual o dinheiro é um meio de adquirir coisas frugíferas, é restituída ao se devolver o dinheiro. Se, contudo, chamasse o dinheiro apenas de virtualmente fecundo, porque com o auxílio do dinheiro nas circunstâncias odiernas, quase sempre alguém pode ingressar em uma sociedade lucrativa ou estabelecer uma negociação para obter lucro, diriam a verdade, pois tal modo de falar não seria próprio, mas na realidade nada afirmariam senão aquilo que nós dissemos, que somente título extrínseco de lucro cessante está sempre presente. 4. Outros, por fim, recorrem à lei civil como um título per se suficiente, pois a lei, em virtude do autodomínio, pretende sempre transferir o domínio do mesmo modo que na prescrição. É assim, para a utilidade do comércio, incita os cidadãos a mutuarem facilmente. Mas, essa sentença parece estender em demasia o autodomínio do Estado, pois pode-se seriamente duvidar se o Estado possui tal potestade e se pode exigir algo assim em vista do bem comum, salvo em condições econômicas que já torne a usura legítima. E Santo Tomás parece negar essa potestade à autoridade civil. Tá? Como está na segunda, questão 78, artigo 1, resposta à terceira objeção. B. Não consta suficientemente da intenção do legislador que tal fosse por ele querido, sobretudo nas regiões em que a lei civil fixa um acréscimo apenas para certos casos e, para a maior parte, deixa íntegra a liberdade. Assim, entre nós. Ademais, a nossa lei civil supõe que o mútuo seja um contrato gratuito e somente permite que se estipule juro. 582. A evolução da doutrina moral acerca do mútuo e da usura. Como a questão da moralidade do mútuo e da usura, consideradas especialmente as circunstâncias particulares, é bastante intricada, já não é de admirar que a doutrina católica, nesse ponto, nem sempre tenha sido conhecida por todos, em todos os tempos, com a mesma certeza e evidência. Na Sagrada Escritura, entre os hebreus, a usura era estritamente proibida para com os concidadãos. Lei esta que nem sempre foi observada com rigor, de tal modo que os profetas tiveram de reprovar reiteradamente as usuras e louvar aqueles que não deram seu dinheiro à usura. A usura, porém, era tolerada para com os estrangeiros. No entanto, disso não se segue que a usura, por força do só direito positivo, fosse proibida para com os irmãos. Pode-se dizer que, para com os estrangeiros, apenas se afirmava uma tolerância da lei, não uma liceidade positiva. Na nova lei, Cristo, ao expor o preceito da caridade,
sem fazer distinção entre judeus e estrangeiros, exija o mútuo gratuito. Amai aos vossos inimigos, fazer bem e emprestar, sem daí esperardes nada. Será grande a vossa recompensa. Lucas 6,35. E exporta que o mútuo seja concedido com facilidade. Dá a quem te pede, não voltes as costas para ao que deseja que lhe emprestes. Mateus 5,42. Dessas passagens, contudo, não se pode concluir estritamente que a usura também seja proibida por justiça, como tampouco a partir da parábola dos talentos. Se pode inferir que ela seja lícita, na qual o Senhor assim se dirige ao servo preguiçoso que ocultar o talento recebido. Devias, pois, ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros e, vindo eu, teria certamente recebido o que é meu com usura. Mateus 25:27. Cristo, com efeito, apenas expõe o que em seu tempo costumava fazer-se, sem querer com isso aprovar ou reprovar tal modo de proceder, pois isso não se referia ao fim da parábola, que era mostrar que somente devem ser premiados aqueles que fizeram o seu uso frutuoso dos talentos recebidos de Deus. Entre os gentios, a saber, os gregos e romanos, vigorava a usura imoderada. Esta foi muitas vezes proibida pelas leis, como entre Solon. As leis, porém, permitiam juro moderado, de 10 ou 12%. Posteriormente, sob o reinado de imperadores cristãos, prevaleceu o de 6%. Os filósofos, contudo, de maior renome, condenavam toda usura como alheia à natureza. Assim, Platão, por ser contrária à igualdade dos cidadãos, das leis, 5742, capítulo 5, perdão, numeral 742. Aristóteles, porque o dinheiro de si estéril. Política, livro 1, capítulo 3, número 23. E a quem seguiram Cícero e Sêneca. No início da igreja, a ciência moral cristã ainda não estava perfeitamente formada. Não se detinha em todos os pontos, mas nos princípios e nas causas de maior importância. Ademais, a igreja não tinha influência na vida pública e social do império, donde não é de admirar que a doutrina acerca da injustiça do juro não tenha sido explicitamente proposta, e, a fortiori, que as leis não tenham sido alteradas conforme ela. Mas também encontramos cristãos tomando dinheiro mutuado de usurários, como atestam Basílio, Crisóstomo e Jerônimo. Nos primeiros tempos, os padres insistiam no preceito da caridade acerca do mútuo gratuito. Assim, já Clemente de Alexandria, Cipriano, Tertuliano, posteriormente nos séculos IV e V, não só agem mais veementemente contra os usurários, como Basílio, mas também afirmam que a usura é injusta, porque é injusto enriquecer com detrimento do próximo. Assim, Crisóstomo, Leão Magno, Crisóstomo e Leão Magno, ou como o dinheiro é estéril, assim, Gregório de Nícia, Ambrósio, Agostinho. Daí, nos concílios, uma tendência crescente de dia em dia de reprovar e proibir toda usura, e isto relativamente a todos, de tal modo que chegavam mesmo a requerer aos legisladores civis a modificação das leis que permitiam a usura moderada. Primeiro, de fato, proibiram estritamente aos clérigos que recebessem usura. Assim, os cânones dos apóstolos, século IV, cânon 44, e posteriormente, por vezes, estenderam a proibição também aos leigos, como no Concílio de Elvira, ano 305, e no Quarto Concílio de Cartago, 419. No entanto, permanecendo em vigor a legislação do Império, os concílios ecumênicos não proibiram a usura senão aos clérigos. Assim,
o Concílio de Nicéia, ano 325, quando o imperador Constantino, pouco antes, permitira juro de 12%, o qual depois confirmou Teodósio, ano 506, e foi admitido pelos godos ocidentais na Espanha, ano 693. E a este fato aludem aqueles que, como obra de misericórdia, louvam os que perdoam a usura, que podem exigir segundo a lei, ou que remetem às legítimas, isto é, às legais. Assim, Sidônio Apolinário, século V, e Gregório Magno, Gregório de Tours, no século VI. Não obstante, paulatinamente, tornou-se comum a proibição da usura também quanto aos leigos. Assim, o Concílio de Aquisgrão, ano 787, e o de Paris, ano 829, e de Mours, né? E isso, ano 845. E isso de tal modo que, por vezes, exige a restituição da usura. E, de fato, a lei civil, no tempo de Carlos Magno, estabeleceu a mesma proibição para todos. Desde o tempo de Graciano, por volta de 1150, a usura foi universalmente proibida na Igreja. Com efeito, ele próprio inseriu em seu decreto aquelas sentenças dos padres e dos cânones pelos quais a usura é genericamente reprovada. Gregório IX, por sua vez, promulgou nas decretais o título de usures, no qual decreta a suspensão contra os clérigos usurários e a excomunhão contra os leigos. Nesse mesmo tempo, tornou-se quase comum entre os escolásticos a doutrina de Santo Tomás acerca da gratuidade essencial do mútuo e da injustiça de toda usura, argumentos nos quais ela já se apoia, já se encontra proposto por Guilherme de Auxerre e São Raimundo de Penaforte. Porém, na Idade Média, com frequência graçasse uma usura imensa, os concílios e pontífices insistem mais estritamente na proibição e de fato de qualquer usura. Assim, o terceiro concílio de Latrão, ano 1179, e o segundo concílio de Leão, ano 1274, ano da morte de Santo Tomás, o de Viena, ano 1311, e o quinto de Latrão, ano 1515, e Sisto V, 1586. Nos tempos modernos, em razão do renascimento da cultura pagã, da introdução do livre exame pelos protestantes e das mudanças nas questões econômicas, muitos esforçaram-se por enfraquecer o rigor da doutrina católica. Os protestantes, como Calvino e Molinos, ensinaram a licitude da usura, salvo se exercida contra os pobres ou se fosse imoderada. Grotius sustentou que a usura moderada é permitida pelo direito natural, mas proibida pelo direito divino. Pufendorf, e qual seria a diferença, né? Mas continuando. Pufendorf, porém, afirmou que ela é lícita também pelo direito divino. Salmasius, por fim, afirmou que o dinheiro pode ser dado em locação e que seu uso é vendável porque, pela indústria humana, é tornado fértil. Muitos juristas e economistas disseram-na necessária às atividades comerciais e legítima em ponto de vista do bem público. É o argumento utilitarista, né? Com efeito, não apenas economistas, mas também alguns teólogos começaram a investigar novas formas de contratos nas quais justamente se recebesse algum acréscimo proveniente do dinheiro. Contudo, a Igreja Católica conservou a doutrina recebida dos escolásticos e novamente a propôs, e Bento XIV confirmou na encíclica Vix Pervenit, ano 1745. Embora posteriormente, na prática, tenha sobrevindo uma mitigação da disciplina, tal deve ser atribuída a circunstâncias econômicas muito alteradas e à grande multiplicação dos títulos extrínsecos, como acima foi elucidado. A doutrina tradicional, todavia, foi fielmente conservada, como recentemente testemunhou o Código Canônico, que enunciou com a máxima precisão e novamente a proclamou no Cano 1543. 583, conclusões práticas.
Assim como no tempo de Cristo, Mateus 5,42, também em nossos dias a caridade pode exigir que socorramos o próximo, constituído em grave necessidade mediante um mútuo gratuito, a saber, quando ele próprio não pode pagar o acréscimo, e podemos fazê-lo sem grave incômodo. Ordinariamente, porém, os ricos não estão obrigados a entregar em mútuo aos pobres grandes somas de dinheiro, em razão do risco de perder a sorte. Mas, frequentemente, basta que doem aos pobres, mesmo aos que pedem mútuo, uma pequena soma de dinheiro. Fora, todavia, desses casos, é lícito receber o dinheiro mutuado, juro moderado. Ainda não é per se proibido o anatocismo, isto é, o pacto pelo qual o juro devido e ainda não pago produz um novo acréscimo, salvo se isso for proibido em algum lugar pela lei. O juro, no entanto, é moderado se for proporcionado ao risco da sorte, ao lucro cessante, ao dano emergente e às demais circunstâncias de lugar e tempo, segundo a prudente estimação dos homens probos. Vejam que não é o lucro em cima do dinheiro enquanto dinheiro. Tá? O juro proporcionado deve ser em razão de algo extrínseco ao dinheiro. Quanto à justa taxa do juro, notamos, nas regiões em que a lei civil determina alguma taxa de mútuo, não se pode transgredir. Tal taxa obriga per se, em consciência, e o transgressor é obrigado a restituir só se for escusado por razões extraordinárias. Em nossa pátria, a Bélgica, às partes contratantes é concedida a faculdade de estipular a taxa de acréscimo. O crime de usura entre nós somente é punido quando o usurário propõe habitualiter, o juro acima da taxa legal e simultaneamente abusa da debilidade ou das paixões do mutuário. Assim, nosso acréscimo legal em matéria civil, 4,5%, em matéria comercial e 5,5% por decreto real de 18 de novembro de 1985, e 6% para tributos diretos não pagos tempestivamente por lei de 2 de julho de 1930, reduzida a 4% por decreto real de 22 de agosto de 1934. Não é uma taxa universalmente prescrita, mas apenas indica que o que deve ser pago quando a própria lei ordenar de algum juro sobre o qual não havia acordo, seja pago, por exemplo, por um devedor moroso. Ademais, no foro da consciência, pode ser considerado como norma segura de conduta. Não é, portanto, lícito aumentar o acréscimo porque o mutuário se encontra em maior necessidade ou porque obterá maior lucro com o dinheiro recebido em mútuo, cujo dinheiro é condição não causa, pois essas circunstâncias nada contribuem para a igualdade do dado ou do recebido. Em circunstâncias ordinárias, é lícito exigir aquela taxa que, segundo a prática comum, se estabelece em determinado lugar e tempo, mesmo que alguém, de outro modo, tivesse mantido. O dinheiro é completamente ocioso, pois, desses limites surge sempre o título do lucro cessante, que provavelmente teria sido obtido caso se quisesse. Em circunstâncias extraordinárias, a taxa mencionada pode ser aumentada um pouco devido a títulos especiais, grande risco ou lucro extraordinário cessante. Não se pode negar que, em nossos dias, sob formas diversas, por vezes se celebram contratos de mútuo com juro imoderado, o que, entre as causas da crise social, enumera a encíclica Rerum Novarum. Cresceu o mal da usura voraz que, embora já tenha sido condenada mais de uma vez pelo juízo da Igreja, ainda assim exercida por homens ávidos e gananciosos sob outra aparência.
fecha aspas, ainda aquele que exige júri moderado peca contra a justiça comutativa e é obrigado a restituir o excesso. Na prática, frequentemente é dificílimo determinar a medida do juro justo. Assim, a Sagrada Penitenciária, em 18 de abril de 1889, advertiu que é perigoso fixar, por regra geral, uma taxa para o juro e remeteu à prática comum observada por homens de consciência escrupulosa nos respectivos lugares e tempos. De igual modo, outrora, respondeu à Sagrada Congregação para a Propagação da Fé, em 1873, que não se deve inquietar aqueles que recebem o juro muito elevado, quando contanto que se considere a qualidade, o risco e a probabilidade deste. Ao contrário, hoje, onde geralmente há maior segurança quanto à sorte, estabelece corretamente um acréscimo verdadeiramente módico, de 3, 4, 5% antes da guerra, e depois 5 e 6%, ou mesmo 7 e por vezes 8. Agora, porém, novamente menor. E bem sabemos, né, meus amigos, aqui o texto se encerra, que após a Segunda Guerra Mundial as coisas vão mudar bastante, né? Porque o sistema financeiro vai estar muito complexo e a usura vai estar rolando solta, tanto por conta da inflação, do dinheiro emitido sem lastro pelo Banco Central, como a reservas fracionárias usadas para expandir o crédito indevidamente. E agora com o dinheiro eletrônico, aí sim que as coisas vão ficar piores ainda. Bem, encerro por aqui. Eu espero que tenham gostado. É um texto muito longo, né, que está em meu site. Fique com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.